Dias Toffoli saiu da relatoria que agora está a cargo de André Mendonça, que nesse momento está reunido com integrantes da Polícia Federal para discutir os rumos da investigação. A gente chega agora com Caian Messina, daqui a pouquinho o Rodrigo Orengo vai estar com a gente também para falar sobre o assunto. Caian, vamos começar, são tantas camadas para a gente abordar, mas vamos começar pelo que está acontecendo agora, que é essa reunião entre o novo relator e a Polícia Federal, né? Exatamente, Adriano. Beijo para você, abraço para o Humberto, para todos os nossos telespectadores. O novo relator do caso Master, o ministro André Mendonça, está neste momento reunido de maneira virtual com os delegados da Polícia Federal que estão à frente também do inquérito. Essa movimentação por parte do ministro foi muito bem vista pela PF. A avaliação é de que o ministro realmente já está fazendo uma movimentação de aproximação, está tentando saber detalhes da investigação, quais nomes foram ouvidos, o que realmente tem ainda da chamada ponta solta em relação a esse caso, ou seja, processos ainda que precisam ser investigados. Então, essa movimentação do ministro, ela realmente teve o apoio por parte da Polícia Federal. A grande dúvida é se hoje vai sair a decisão que é esperada para o futuro do processo, ou seja, se uma parte será desmembrada, a parte que trata do foro privilegiado, ou seja, menções a ministros de Estado, ministros do próprio STF, como é o caso de Dias Toffoli, parlamentares, enfim, toda essa parte ficaria com o Supremo Tribunal Federal, e a outra parte, que é mais técnica, que trata dos crimes financeiros atribuídos ao Master, ao BRB, enfim, isso tudo seria desmembrado e iria para a primeira fase, a primeira instância da justiça. Então, a grande dúvida é se realmente essa resposta sai hoje. Eu já apurei que, a princípio, o ministro vai se debruçar sobre o inquérito, é um inquérito realmente muito, muito extenso, só o relatório da PF que foi apresentado ao ministro Dias Toffoli tem mais de 200 páginas, isso sem contar com os anexos, os depoimentos, enfim. Então, a intenção, pelo menos por enquanto, de André Mendonça, o novo cara do inquérito aí do caso Master, é se debruçar sobre o inquérito para só depois decidir, Adriano. Agora, Caian, falando sobre a investigação ainda, o que ficou combinado, acertado ali dentro da reunião de ontem, né, das reuniões de ontem, não foi uma só, é que os atos de Dias Toffoli não são anulados. Os ministros entenderam que as decisões que Dias Toffoli tomou não devem ser anuladas, porque agora ele se afasta da relatoria. Mas, de qualquer forma, isso pode ser questionado. Mas é isso que está valendo nesse momento. Com certeza. Essa, inclusive, foi uma das condicionantes, para a saída do ministro Dias Toffoli. Então, vamos agora tratar das reuniões de ontem do Supremo Tribunal Federal. Foram reuniões definidas como muito tensas, muito densas, e um dos aspectos dizia respeito justamente à nulidade do processo, Então, se, por exemplo, o Dias Toffoli saísse do comando do inquérito, isso significaria que todo o processo até agora, todas as provas colhidas, todos os depoimentos tomados, tudo isso seria anulado. Houve essa preocupação foi levantada por ministros na reunião de ontem, e isso foi realmente fechado de maneira pacífica. Então, qual foi a situação? O ministro Dias Toffoli, ele chegou sem a disposição de entregar a relatoria do caso. Ele estava realmente muito irritado, indignado nas palavras de ministros, com toda essa questão, o fato de ter sido citado pela PF, inclusive ele levantou a possibilidade de ter sido investigado pela Polícia Federal sem anuência do Supremo, o que em tese seria ilegal, porque ele é ministro do STF e tem foro privilegiado, portanto, e a partir daí houve, por parte dos ministros, uma coesão em torno do apoio a Dias Toffoli. A situação só começou a mudar quando ministros, então, levantaram dois pontos. O primeiro, a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública. Ministros disseram que realmente ficaria complicado se Toffoli continuasse à frente do cargo, e também houve justamente essa questão da nulidade, se Toffoli saísse, o que aconteceria? Então,
Diante disso tudo, optou-se ali por uma solução negociada. Toffoli, pressionado, sabia que realmente ficaria muito difícil, né? Ele teria, de agora em diante, todas as decisões questionadas. Ele saiu voluntariamente, ele se dispôs a deixar, então, a relatoria em troca de duas decisões. A primeira, a não nulidade do processo. Isso foi endossado por todos os ministros que assinaram uma nota ontem, né? Os 10 ministros do STF, na composição atual, disseram que não haverá nulidade, e todos eles endossaram também de forma pessoal o apoio a Dias Toffoli, o apoio ao caráter de Dias Toffoli, o apoio às decisões que foram tomadas por Dias Toffoli. Então, foi uma decisão salomônica, Adriana. O processo agora vai ser tocado por André Mendonça, que tem outro perfil, e a expectativa dos ministros é que diminua um pouco a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Ô Caian, vou pedir para você continuar com a gente, porque caso você queira complementar alguma informação, você continua aqui no nosso debate. Rodrigo Orengo chegando agora aqui também entre nós, para a gente continuar falando sobre essa crise e essa mudança na relatoria das investigações do caso Master, agora com o André Mendonça. Orengo, já está me ouvindo? Tô sim, Adriana, e é bom ouvir vocês e o Caian, né, falando, principalmente desses bastidores, dessa reunião, que vamos falar aqui, não tem precedentes, Adriana, nunca tivemos algo dessa magnitude com uma conversa sobre suspeição, afastamento de ministros, até porque o Supremo nunca deliberou sobre isso, nunca tivemos um ministro afastado de algum caso por suspeita de, enfim, participação ou de aproximação, né, e por suspeição. A história do Supremo mostra que sempre coube ao ministro se afastar. Isso nunca foi deliberado pelos colegas. Agora, nesse caso, chegou a algo insustentável, né? Diante de algo insustentável, a reunião era fundamental. E agora é importante, o Caia falava desses bastidores, né, e trouxe mais cedo também uma apuração importante, que é do conflito entre instituições. A gente está falando entre Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal. Porque aí a gente tem um problema, e um problema que está escancarado, né? Até em notas, em manifestações, desde o início da relatoria do ministro Toffoli, nesse caso, houve questionamentos públicos de delegados que acusavam o ministro de mitigar as atribuições da Polícia Federal. O ministro fez críticas públicas à Polícia Federal e a gente tem o ápice dessa crise no Supremo Tribunal Federal com um relatório apresentado pela PF, a Suprema Corte, em que coloca informações sobre o ministro. E o grande questionamento que a gente vê interno no Supremo é o seguinte: a Polícia Federal pode avançar no sentido de fazer um relatório de 200 páginas, incluindo o ministro, que tem foro privilegiado, que para ser investigado precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão ainda mal parada, de um conflito claro entre instituições como a Polícia Federal e também o Supremo Tribunal Federal, né? Há um claro desconforto em relação ao trabalho da Polícia Federal e também da Polícia Federal em relação a gestão de Dias Toffoli à frente desse caso. Agora, tudo nas mãos de André Mendonça, né, que diante de todo esse desconforto vai precisar conduzir esse caso com distanciamento, né? E só para lembrar uma questão, Adriana, a gente nem começou a falar ainda de Congresso Nacional, e a gente tem informações do celular de Vorcário, que tem mais de 100 autoridades com foro privilegiado entre os contatos, de diálogos de parlamentares, de deputados e senadores. Então, a gente nem começou ainda o ramo da investigação que vai envolver parlamentares, e veja só, pluripartidários, né, de frentes pluripartidárias. A gente está falando de parlamentares do centrão, principalmente, mas da esquerda, da direita, do governo, da oposição. Então, é apenas o início dessa investigação e a gente vê como traz desconforto aqui em Brasília. Orengo e Caian, a gente, poderia debater esse assunto aqui por uma hora inteira, porque são muitas camadas realmente para a gente abordar. Eu só quero, para a gente finalizar, tocar nesse ponto que vocês dois falaram. O Orengo usa a expressão mal parada, um assunto assim, um tema que está numa situação meio mal parada, porque ele é muito elegante, porque é bem mal parada, viu? É bem mal parada. E eu quero abordar justamente
exatamente isso, Orengo, porque a minha leitura, e depois a gente passa para o Caian também concluir a parte dele, a minha leitura é o seguinte: inicialmente você pode pensar, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, estava muito insatisfeito com a atuação do relator Dias Toffoli, que quis ali embarrear, que criou empecilhos, dificuldades para que a Polícia Federal seguisse com o trabalho dela, e agora o Andrei Rodrigues revidou. Só que nós estamos falando de um diretor da Polícia Federal, subordinado ao ministro da Justiça, subordinado ao presidente da República. Então, o gesto de um diretor da Polícia Federal levar um relatório de 200 páginas, que, como o próprio Caian apurou e trouxe aqui para a gente ontem, era nitroglicerina pura, explosivo. O diretor da PF leva isso para o presidente do Supremo. Esse gesto, politicamente, é uma declaração de guerra da presidência da República contra o ministro do Supremo, contra Dias Toffoli. E que os outros ministros do Supremo interpretaram, por tudo que a gente acompanhou pelos bastidores, e pelo que também vazou, vou citar aqui o Poder 360, que trouxe ali trechos da reunião com muitos detalhes, inclusive, os ministros do STF extremamente insatisfeitos com a atuação do Andrei Rodrigues. E o meu ponto é, a atuação do Andrei Rodrigues é a atuação da presidência da República. E o que isso pode representar para o presidente Lula, num ano eleitoral, abrir essa guerra, né, ir para esse fronte contra o STF. Adriana, deixa eu só aproveitar, porque acho que você toca num ponto aí que ele é importante, né? E a gente tem que lembrar algumas nuances aí, né? Eu lembro disso sendo muito questionado em outras investigações, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a autonomia funcional da Polícia Federal, que é uma corporação que tem lá autonomia por meio de delegados, não só pelo diretor-geral. E tem uma questão aí que está sendo colocada também, que até é de possível prevaricação, né? Então, no momento que se tem o nome de uma autoridade com foro privilegiado, tem lá uma obrigação formal de levar a autoridade competente até para conhecimento, né? Então tem esse ponto. O que os ministros questionam, né? Bom, mas, ok, tem o nome citado, mas um relatório de 200 páginas, isso não é já uma investigação? A polícia tem essa prerrogativa? Sim. Então são questionamentos que a gente vê de lado a lado, né? E a gente tem, obviamente, uma instituição que está no guarda-chuva do Ministério da Justiça e da Presidência da República, mas historicamente teve essa autonomia funcional garantida. Então não tem que pedir solicitação, tem que pedir autorização, né? A investigação ela prossegue, mas obviamente há barreiras, inclusive legais, constitucionais, que precisam ser seguidas. E eu nem estou discutindo o mérito, o conteúdo das suspeitas contra Dias Toffoli. Tudo tem que ser investigado. Tudo. Contra todos. O que eu estou discutindo é o efeito político do gesto da Polícia Federal tomar essa atitude com essas 200 páginas explosivas. Caian, arredonda para a gente concluir. Pois é, né? Agora a dúvida fica em relação ao futuro do processo, né? E é bom que a gente destaque a mudança de perfil. O ministro André Mendonça é aquele ministro terrivelmente evangélico que foi escolhido pelo ex-presidente Bolsonaro. É uma pessoa que tem um perfil realmente muito discreto. Ontem eu já conversei com ministros que entraram em contato com o André Mendonça logo depois do sorteio, né, para a condução do caso Master, e o ministro André Mendonça afirmou que de agora em diante ele vai ter uma atuação realmente discreta e cuidadosa. Essas foram as palavras escolhidas, então, pelo novo relator do caso Master. E a gente lembra que ele é um ministro que teve realmente umas rusgas com o atual comando do Congresso Nacional. À ocasião, o atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e, na ocasião, ele demorou 5 meses para pautar a indicação de André Mendonça ao Supremo. Até hoje, o ministro André Mendonça se queixa a interlocutores, ele afirma que teve de ter muita resiliência para passar por esse processo, que, segundo ele, foi muito desgastante. E, de fato, foi 5 meses. Então, a gente imagina isso. Então, né, ao mesmo tempo em que ele tem essa mágoa com alguns setores do Congresso, ele é uma pessoa que é vista dentro, principalmente do Senado, como alguém capaz de articular, capaz de agregar, tanto que ele já recebeu o pedido por parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
do INSS de acesso ao inquérito do caso Master, e a expectativa é de que isso seja concedido ao longo dos próximos dias.